Olá! O vídeo de hoje são sobre os livros lidos em novembro desse ano. Em novembro eu li bastante. Eu li 8 livros no total. Esse finalzinho de ano eu tô tentando dar mais preferência aos livros físicos e deixar o Kindle, deixar os e-books um pouquinho de lado para tentar diminuir a quantidade de não lidos da estante, que tá bem alta. Tá bem alta e não para de crescer, como vocês viram no último vídeo, do tanto de livro que chegou, que eu comprei, né? Chegou porque a gente se comprou, senão não chegava. Mas enfim, o primeiro livro, vou começar pelos e-books, que foram 2 só. O primeiro foi Jogos Sórdidos, da autora L.A. Cotton. É uma série que ela começa young adult, os personagens ainda estão na escola, tem todos os dramas, mas que vai evoluindo. Por exemplo, um deles, nesse livro que é o Maverick, um dos principais, ele vai pra faculdade. E a Lo, que é a namorada dele, fica, né? É uma família que, assim, é bastante complicada. A Lo, no caso, ela é sobrinha do padrasto do Maverick, eles chegaram a morar juntos. Jogos Sórdidos é o 4º livro da série Wicked Bay. Então, assim, dá pra gente acompanhar a evolução desses personagens. A escrita da autora é ótima e Jogos Sórdidos, pra mim, foi um dos melhores livros, né? Dos 4, pra mim, sem dúvidas, que foi o melhor livro até agora. Eu dei 5 estrelas. E o segundo e-book que eu li foi A Última Festa. Já era um livro que eu tava querendo ler bastante tempo, porque eu vejo muita gente falando que gostou, eu vejo muita gente falando que não gostou. Eu tenho ali do Intrínsecos a lista de convidados, mas eu não li ainda. E eu queria ler A Última Festa para tirar as minhas conclusões. Tirando o final, eu gostei do livro, eu gostei da escrita da autora, como ela vai levando, né, os personagens, como ela vai levando a narrativa, mas eu achei o final forçado. É um final que me surpreendeu. Tá, mas não foi uma surpresa assim agradável. Eu achei um pouquinho forçado. Eu dei 4 estrelas pelo livro todo, né? Se fosse pensar só no final, dos sentimentos finais que o livro me trouxe, acho que não seria. Por exemplo, não se fala abertamente de quem foi a pessoa assassinada, mas já dá pra você ter uma noção. Eu já conseguia desde o início saber quem tinha morrido, ou pelo menos que eu esperava que tivesse morrido, porque era, enfim, uma personagem um bocadinho chata. Mas assim, isso eu acertei. Não sei se também era a intenção da autora ser um plot, ou se era, não falou com todas as palavras, mas assim, era nitidamente, pelo menos eu percebi muito rápido quem tinha sido assassinado. Eu acho que o plot mesmo, né, a sensação era quem matou, por que matou, mas acho que tinha tantas possibilidades de ser o assassino, de quem ser o assassino, porque muita gente tinha motivos, porque a personagem era maravilhosa. E acabou que foi, pra mim, quem acho que, sei lá, tinha menos motivo. Não sei, enfim. Não gostei do final. Eu achei o final um pouquinho... podia ter sido melhor. Espero que a lista de convidados seja melhor. Mas assim, eu gostei bastante da escrita dela. Discordo do final, mas eu gostei da escrita, 4 estrelas. Eu li Karina Ricci, eu sou louca pra ler essa autora. Tenho alguns outros livros dela, tenho Quando a Noite Cair, tenho a série Perdida, né, só não tenho o último lançamento, mas esse foi meu primeiro contato com a autora, foi uma troquinha no Scooby, da Menina Veneno. É meio que uma releitura, né, de A Branca de Neve, só que nos dias atuais, né, sem a magia, né, o mundo fantástico. Mas é uma releitura e seria pela visão da madrasta. Pela visão da madrasta. Confesso que eu achei ele um pouco fraquinho,
mas já me disseram, não toma, continue insistindo na autora, porque esse é um dos livros mais ou menos dela. Eu dei 3,5. Não foi um livro, ele é curtinho, ele tem acho que 192 páginas. 192 páginas. Então, assim, daria pra eu ler em um dia esse livro. O que não aconteceu. Mas eu achei meio sem graça, confesso. Não. Primeiro que a Branca de Neve já não é uma autora que... Uma autora louca. A minha princesa favorita. Nunca foi. Mas... achei pra quê? Mas gostei. Vou insistir na Karina. Porque todo mundo já fala que os outros são melhores dela. Que esse é meio que a parte. O segundo foi Drinks para 3. Foi numa leitura coletiva que a gente leu ele. Ele é assinado por Madeleine Wickham, mas que é a mesma pessoa de Sophie Kinsella. Pelo que eu vi, Sophie Kinsella, que é o pseudônimo da Madeleine. É um pouco diferente. Eu não li muitos livros da Sophie, né, assinados por Sophie Kinsella, mas eu consegui... É um livro mais assim, mais adulto, sabe? Tem uma pegada, tem problemas do dia a dia, o checklist, enfim, mas não é tão suave, não tem tanto humor, né? Não é tão fofinho quanto o Becky Bloom, e eu já nem lembro mais o outro que eu li dela. A Vida Imperfeita? Minha Vida Imperfeita? Mais ou menos isso. Ele vai contar a história de 3 amigas que trabalham juntas e que se encontram sempre no dia 1º de todo mês num bar pra beber drinks e fofocar, enfim. Só que elas meio que estão indo para caminhos opostos. Uma tá grávida, já tá quase tendo bebê, inclusive ela ao longo da narrativa ela tem o bebê. Traz questões da maternidade super importantes de serem faladas, mas sem deixar o livro chato, sabe? Eu gostei muito. Acho que tem aquela pegada daquela leitura rápida, né, fluida da Sophie Kinsella, sem um pouco tanto do humor, mas eu gostei bastante. Então, fica a dica aí. Ele normalmente sempre tá baratinho, vira e mexe ele tá em promoção na Amazon. E esse eu acho que eu paguei R$10, inclusive, numa promoção. Então eu gostei bastante, foi 5 estrelas. Eu sou apaixonada pela Sarah Morgan, pelos livros dessa série. E, inclusive, eu demorei muito pra ler Férias nos Hamptons, porque, né, já lançou outro que eu vou ler agora em dezembro. Até porque ele tem tema natalino, então, cara. Eu não favoritei todos os livros. Acho que todos os livros foi 5 estrelas ou 4,5. Esse foi 5 estrelas favoritadas, a gente gosta. Aqui eu gosto de um personagem, sabe, meio quebrado, meio... Então, acho que os 2 que eu favoritei, as mocinhas, elas eram meio quebradas, sabe? Todos os personagens da Sarah têm questões, nenhum nunca é perfeitinho. Mas acho que as mocinhas mais problemáticas eu gosto. Então esse foi... ele vai contar a história da Felicity, da Fleece. Ela tem uma irmã gêmea e ela foi casada. Ela sempre foi uma menina problemática, porque os pais... o pai dela... bem ruim, bem violento, enfim. Foi uma infância complicada, então isso gerou questões na Fleece, de nunca conseguir se envolver, de acreditar no outro, sempre criar muitas barreiras, inclusive no casamento dela. Ela tinha dificuldade de acreditar que o marido gostava dela, até porque eles casaram muito novos por questões. Mas ela reencontra esse rapaz e acaba fugindo dele, porque ela com a irmã tem uma empresa de cuidadores de cachorro, passeadores de animais, não só cachorros. Gente, sou péssima pra nome. O Seth, que é o ex-marido dela, começa a trabalhar em Nova York como veterinário.
na empresa na clínica que ela mais leva os clientes. Então ela meio que vai fugir para os Hamptons para ajudar a avó que sofreu um acidente. Só que eles se conheceram nos Hamptons. A família do Seth tem casa nos Hamptons. E o que acontece? Ele também vai para os Hamptons, porque no caso ele mora lá. Ele não mora em Nova York. Nova York ele estava só de passagem. Aí a história toda assim se desenvolve, a gente chora, a gente ri, a gente fica com o coração quentinho. 5 estrelas, favoritado para férias nos Hamptons. Temos que ter um thriller, porque eu também gosto de thriller, baseado em fatos reais, da Delphine de Vigan. É uma autora francesa. A capa é linda. O livro tem uma proposta bem legal. Primeiro que já começa pelo título, baseado em fatos reais. Será que foi? Será que não foi? É uma autoficção? Como é que é, né? Você fica... A personagem principal, né, a narradora, ela tem o mesmo nome da autora. Então isso cria uma mística, né? É uma autora que entrou em bloqueio criativo. Ela escreveu um livro que ela expõe muito da família dela, uma autoficção, que ela expõe muito, um livro bastante bibliográfico. E depois desse livro, que é um sucesso estrondoso, ela conhece a Elle, que é uma ghostwriter, e por conta da amizade dessas duas, do super sucesso do livro que ela escreveu, ela começa também a receber cartas ameaçadoras de supostamente alguém da família, por conta das declarações, né, do que ela expôs. E ela tem um bloqueio criativo que ela não consegue, ela entra em pânico, ela não consegue pegar um lápis para escrever, sei lá, lista de supermercado. E essa Elle vai vai se esgueirando aos pouquinhos pela vida da Delphine, de um modo nada muito bom, né? Um pouco obsessivo, só um casinho. É um livro que tem um final aberto, mas que eu senti que, assim, tudo demorou pra acontecer, né? O que de thriller mesmo, são as páginas finais, sabe? O resto é tudo, acho que é mais um drama, né? Existe, né, um legal a fala, a trazer o processo criativo, o processo de escrita. Ele tem bastante disso no livro, é um ponto que eu gostei. Mas pela proposta de ser um thriller psicológico, deixou um pouquinho a desejar. Então foi 3,5. Eu li também mais um favoritado desse mês, A Biblioteca da Meia-Noite. Alerta de gatilho, né? Logo no início, dá pra perceber, ele tem gatilho de suicídio. Então, pra quem é mais sensível a esse assunto, ou não leia, ou já vai ler, né? Já pega preparado, porque logo no início, nas primeiras frases do livro, já aborda o assunto. Esse livro é sobre a Nora Seed. Ela tem 35 anos e ela tá meio que empacada, né? Ela perde o emprego, ela perde o gato, ela já vem bastante desgostosa com a vida dela, com o rumo que a vida dela levou. E depois de tentar o suicídio, ela meio que se vê entre a vida e a morte. E o que há entre a vida e a morte é uma biblioteca. A Biblioteca da Meia-Noite. A biblioteca, como eu digo, não tá no livro não. A biblioteca do E se. Lá nessa biblioteca tem os livros, né? São as ramificações do multiverso dos E se's. E se ela tivesse escolhido fazer isso? E se ela tivesse tomado outra decisão, não tivesse largado a natação, não tivesse saído da banda junto com o irmão? E a vida possibilita dela experimentar essas vidas.
E a proposta é, se ela gostar de uma vida, né, se ela não vê problema nenhum, não, é essa vida que eu quero viver, ela pode ficar. Mas ela vai experimentando e o livro é isso. É uma experimentação. É da gente tentar pensar no que a gente se arrepende, né? É tentar curar, consertar os nossos arrependimentos. Eu acho que ele tem uma mensagem muito bonita, porque, gente, não dá pra viver sem arrependimento. A nossa vida, nossas escolhas. A gente tem que escolher. A partir do momento que a gente tem que escolher, a gente abre mão de uma coisa pra viver outra. E a gente não sabe pra onde isso vai levar a gente, né? Cada escolha, cada pequena escolha vai ditando o rumo da nossa vida. E o livro é sobre isso. Será que realmente existe uma vida melhor? Existe uma vida que a gente poderia ter vivido? Ou é o que a gente tem que pensar é no hoje, né? É a vida que a gente tem. Vamos fazer o melhor com ela. Então, assim, 5 estrelas, favoritado. Tem gatilho, então pra quem não tem problema com o gatilho, leia. Quem tem, ou não lê, ou vai com o pezinho já mais atrás, já preparado para o que pode acontecer. E o último livro é Se Beber Não Ligue. Eu não tô com ele aqui, eu li ele em físico, mas foi numa leitura itinerante. Então o livro veio, eu li, já passei pra frente. Foi o meu primeiro contato com a Penélope Yard. Nunca tinha lido nada da autora, mas eu amei. Foi um livro, ele é curtinho também, acho que 200 e pouquinho, 190 e pouco, 200 e pouquinhas páginas, mais ou menos. E eu amei, nossa, ele é a história de uma menina, não é mais menina, tem 20 e pouco, 30 e poucos anos, e que ela tem também aquele arrependimento. Vamos trabalhar arrependimento, foi um mês de trabalhar os arrependimentos. Ela é afastada do melhor amigo dela de infância, também crush, pela família, e ela um dia resolve pesquisar esse cara, já tinha bebido, pesquisar sobre esse cara, consegue o número dele e liga descascando que você abandonou a gente, você me abandonou, você não foi atrás de mim, porque a sua família expulsou a gente, que eles moravam de aluguel, tipo num puxadinho, né? Fizeram a garagem de um puxadinho e a família dela morava lá. E a partir daí eles começam a conversar. E os dois, assim, ela esperava, ele era aquele menino todo certinho, super inteligente, então ela esperava que ele era o quê? Formado numa faculdade Ivy League, super bem sucedido. E ela descobre que não é isso, que aconteceram várias coisas ao longo desse tempo que eles ficaram separados, que levou ele a outras escolhas. Ela também tá bem diferente. Então, assim, era uma leitura que eu achei que seria... Foi super tranquila, mas meio que superficial, sabe? Aquela história bobinha, mas divertida. E não foi bem assim. Tem a sua profundidade, os personagens têm problemas que foram sendo retratados, né, sem pesar a história. Ela não deixou de ser divertida, ela tinha seus momentos sérios, mas super divertida. Foi um livro que eu li também acho que em 2 dias, mas que eu recomendo. Foi 5 estrelas, não foi favoritado, mas foram 5 estrelas, porque eu acho que eu tenho que ler mais livros de autora pra ver. Mas eu amei. E essas foram as minhas leituras de novembro. Vou deixar na descrição todos os livros que eu citei. Não esquece, ajuda essa novata no YouTube, curte o vídeo, compartilha, segue a gente, tá bom? Até a próxima!